Fora de campo continua uma bagunça, com a oposição, com a situação, com declarações infelizes do grupo da oposição, que agora é a situação, de gente da situação, que é a oposição. Fora de campo continua aquela treta, devendo o próprio Clube do Garro pedindo ainda o dinheiro que não chega, enfim, um monte de coisa errada que já vinha acontecendo na antiga do grupo que era o Renovação e Transparência, agora com a oposição que agora manda no clube há um ano, enfim, essa confusão continua e não vai ser de uma hora para outra. A confusão nos bastidores do Corinthians continua. Enquanto dentro de campo a equipe mostra sintonia com a torcida e empilha bons momentos, fora dele a bagunça política só aumenta. Né? E no negócio para você ter o Memphis, se o cara pede a 10, vai a 10 pro homem, né? Pede a partir dessa temporada. E ele se dá bem. Aliás, o Memphis é muito legal, né? Assim, a maneira como ele abraçou a cidade, o corintiano o abraçou o Brasil, né? O Memphis parece filho do terrão mesmo. E não é só para jogar pra galera, não. Aliás, ele foi ontem, no final do jogo, abraçar os torcedores. Ele conseguiu rapidamente se identificar, e não é só pelo talento que ele tem, muito acima da média do futebol brasileiro e sul-americano, mas pela identidade que ele teve com o Corinthians, com o corintiano, com a cidade de São Paulo, com a torcida, aquilo lá do Aqui é Corinthians. Ele é uma simpatia até com a imprensa mesmo. Ele consegue ganhar muitos adeptos, né, os tantos treinadores portugueses aqui pelo Brasil, a proximidade que ele já tinha com o Neymar, a maneira como ele se manifestou também com o retorno do Neymar ao Santos, ao futebol brasileiro. Então esse pacote é muito legal. E era muito importante voltar para mim o jogador que foi o melhor corintiano em 24, que foi o Garro, né? É um cara vertical, um cara habilidoso, que mesmo com tanto tempo sem jogar, quando entrou contra um adversário qualificado, que hoje é o São Bernardo, ele já deu várias bolas para os companheiros em boa condição e jogou melhor do que se imaginava pela dificuldade do jogo e por aquilo que precisava o Corinthians. E participou ativamente da ótima vitória e bem corintiana da maneira como foi. Porque se fosse 2-0 com gol, sei lá, um no primeiro tempo, outro no reinício do segundo tempo, era menos corintiana. Da maneira como foi o enredo, como foi o roteiro final, foi ainda mais legal, ainda mais gostoso. A fase realmente é muito boa, às vezes até melhor que as próprias atuações. O Corinthians, por exemplo, e aí dá para discutir, ele não foi bem nos clássicos, mas os dois você tem que imaginar. A chuva que foi no Morumbi, o primeiro tempo o Corinthians foi até melhor que o São Paulo, não fosse uma grande atuação do Rafael, o Corinthians podia ter aberto a contagem, depois levou um massacre em 18 minutos, saíram 4 gols, 3 gols são paulinos, e aí não deu. E contra o Palmeiras, o empate foi melhor que a própria atuação. Perde o Yuri Alberto tolamente expulso com 16 minutos, o Hugo pega o pênalti no final do jogo, enfim, tudo aquilo no Allianz Parque tem sido difícil para o Corinthians e para quase todo mundo. Então é um momento muito legal. Se vai dar título, se vai voltar a ser campeão, é uma outra história. Mas que o caminho, pelo menos dentro de campo, é muito melhor que a encomenda, não tenha dúvida. E com jogadores como o Memphis, o próprio Garro, Coronado, como destacou o Vamp, tem jogado bem. Até jogadores que não são naquelas coisas têm jogado muito bem. Ainda alguns desacertos, desarranjos defensivos e estruturais. Na segunda etapa, o São Bernardo teve pelo menos 3 contragolpes mano a mano. Aí não fui eu, foi o Flávio Prado, só para deixar claro, porque toda vez que dá uma bobagem, a culpa é minha. Dessa vez foi do Flávio. Mas mesmo quando teve alguns mano a mano, a bola não aconteceu nada perigoso. Dedo duro, hein? Nossa Senhora! Descobriu quem é o tesouro. E quando dá alguma treta, vai lá o Hugo Souza e defende até o indefensável do Flávio Prado. Então, assim, a fase é muito boa e dá para sonhar com coisas ainda melhores dentro, porque fora de campo continua uma bagunça, com a oposição, com a situação, com declarações infelizes do grupo da oposição, que agora é a situação, de gente da situação, que é a oposição. Fora de campo continua aquela treta, devendo o próprio Clube do Garro pedindo ainda o dinheiro que não chega, enfim, um monte de coisa errada que já vinha acontecendo na antiga do grupo que era o Renovação e Transparência, agora com a oposição que agora manda no clube há um ano, enfim, essa confusão continua e não vai ser de uma hora para outra. Mas dentro do campo e com o apoio, inclusive, da presença maciça de corintianos, sobretudo na Neoquímica Arena, que ajuda a pagar as contas, não só... Em entrevista, Garro não escondeu seu incômodo com a mudança, mas deixou claro que respeita as decisões do clube. O mais importante para mim é sempre o Corinthians. Se para o clube isso gera algum tipo de benefício, me cabe respeitar, mas não vou mentir. Foi uma situação difícil de assimilar. O que você pensa dessa história aí de número de camisa, Van? Ontem eu comentei aqui no Canelado, com todo respeito, tá?
eu sei que tem um simbolismo, sei que tem um marketing por trás do número da camisa, linha de produtos, @ do Instagram, tudo isso. Sei que tem todo esse marketing. E jogadores que a gente já citou aqui, né? Jogadores que fizeram do número uma marca. Mas se eu fosse jogador de futebol, independente do clube, eu só me importaria com o dia 5. O dinheiro caiu na conta. Eu não me importaria com esse negócio de número de camisa, sabia? Mas respeito quem pensa diferente. Eu não me importaria com o número de camisa. Não é sexta-feira, sextou, mas é segunda. Então eu vou contar alguns aqui em relação a alguns números de camisa, né? Sim. Primeiro eu vou logo em relação ao Garro e o Depay. O Garro, pelo menos, teve a honra de jogar com a camisa que o Rivelino, o Neto, já jogou, foi do camisa 10. E o 8 do Sócrates, do Ricon, Renato Augusto, Basílio, Luizinho. Então, quer dizer assim, pô, então ele pode contar um dia assim, eu já joguei no Corinthians, vesti a 10 que foi desses aqui e a 8 que foi desses aqui. Não teve vaidade tudo, morreu o assunto, o Depay botou lá. Mas eu já vivi algumas situações com jogadores que tem essa vaidade do número. Por exemplo, o próprio Edilson, né? Que é meu irmão. A gente teve um jogo no reinauguração do Maracanã, pra Copa do Mundo, né? Aí fizeram um jogo lá, esqueceram nada mais, nada menos de convidar o Zico. O Zico pra participar. O jogo já começou a merda. Amigos do... O jogo foi o seguinte, amigo do Ronaldo Fenômeno contra amigo do Bebeto. Com todo respeito, tá todo mundo... sem o Zico não então, ó, tá todo mundo lá, sem um galinho, que é o maior de tudo. Tá todo mundo lá, chega Edilson com o chapeuzinho. O time não tá dividido, vermelho e branco, não tá dividido ainda. Edilson viu a camisa 10, Maldo, já vestiu. Pegou e botou. Ele não sabia se estava no branco ou no vermelho. Pegou uma camisa 10. Aí Djalminha ficou puto, olhou assim e falou pro Ronaldo, tem um amigo chamado Kaká, né? Não é o Kaká, jogador não. O cara que também já foi jogador, que é amigão do Ronaldo. Ô Ronaldo, ô Kaká, Edilson pegou a 10. Aí Kaká, ele pegou a 10, aí Edilson escutou. Eu peguei a 10, porque eu sempre joguei de 10. Se você não pegar 8, você vai ser 18, que nem você era no La Corunha. E também acaba com 18 a 8, né? Então pegue logo a 8, porque é 10. Isso foi uma situação de camisa. Outra de camisa. Vamos fazer um jogo numa cidade chamada Quirinópolis. Como? Quirinópolis. Uhum. E aí tá todo mundo, tá eu, Edilson, Túlio, Miller, Rogério, Marcelinho Carioca, com a galera. E eu tô vendo o dono do evento suando, velho. Igual a tampa de panela, né? Tampa de bula. Eu digo, isso aí deve ser merda que não pagou os caras. O meu já tinha recebido. E eu tô contando história lá pros caras tudo. Aí ele, ô Vampeta, preciso que você me ajude a ir numa parada. Eu digo, você vai falar pra mim, falar pros caras, ó, segura a onda aí, com o dinheiro da renda todo mundo vai receber. Só veio isso na minha cabeça, né? Aí o cara, pô, velho, Edilson falou que só joga com a 10. Eu falei, pô, então dá 10 pra ele. Mas a 10 tá com o Miller. Eu falei, pô, 3 Copas do Mundo. O Miller nem gostava de ser 10. O Miller nem tá aí pra pôr de jogo. Tá aí. Eu fui lá no Miller. Eu fui lá no Miller, pastor. Fala, Vampiro. Tira 10 aí, dá 10 pro Edilson. Pega a 8 aqui, joga com a 8. Miller, não, tranquilo. Tirou a 10. O Edilson veio e falou, o short também é 10, tira. Então tem caras que tem isso. E, Pedro, você tá falando assim, por exemplo, assim, quando o Ronaldinho Gaúcho foi jogar no Milan, que eu vi ele com a 77, pô, aquilo não é o Ronaldinho Gaúcho, já caía mal. R10, né? Ele é 10, meu irmão. Então tem alguns caras que tem isso, não é todos. Mas tem. Eu mesmo tive um problema no Corinthians, quando eu chego no Corinthians, porque o titular sempre foi isso, sempre acompanhou. O que é o titular? Do 1 ao 11. Hoje você vê, Ronaldinho Gaúcho já usou 77, o cara joga... O cara fraquinho, chamado Cruyff, que jogava com a 14. Você vê, o 10 na Holanda é 14. Não, o Gullit depois veio... Então, quando eu chego no Corinthians, o Campeonato Paulista é escrito pelo número. Então, os caras me deu, sabe o que, Flávio? Me deu a camisa 2, que o Luxemburgo mandou me contratar pra lateral. Isso. Só que eu jogava de 2 na Holanda, mas eu sempre fui volante. Aí eu falei pro Beto, supervisor, Beto, quando surgir aí a 5, a 8, me dá aí que... Agora eu tô jogando no meio. Porque o torcedor... Hoje não, o torcedor antes absorvia do 1 ao 11. E eu já tô jogando de volante, eu encontro. Torcedor, porra, esse holandês aí do caralho não fica na beirada do campo, só fica por dentro com a camisa 2. Porra, atrapalhando. Aí foi vendo, eu digo, Beto, porra, não, sobrou a 11. Me deu a 11. Final do Brasileiro 98, eu jogo com a 11. Então o torcedor que tá lá em cima, ele acha que o 11 é o ponto esquerda. E eu tô de volante aqui do lado do Rincon. Vai pra lá. Vai pra lá. Aquela merda lá, não fica aberto lá na ponta esquerda. Tá no meio. Bola lá porque o cara não vai lá. Então, olha só como era esse negócio de camisa. Depois eu peguei minha 5, fiquei aí
mais 3 anos jogando com a 5. Mas isso, hoje não. Hoje o cara joga com a 93, 44, parecendo um beisebol. O Roger Guedes jogou com a 123 do Corinthians. Porra, e Dudu, 4 mais 3, 4 né? mais 43. A os 123 namorando mesmo, né? mais 8. O Ronaldo, uma época no Milan, pegou 99, né? Então 9, tem cara que cima com isso mesmo. Mas o Galo saiu tranquilo, o Depay também. Foi questão de contrato até. O Memphis colocou no contrato a camisa 10. Já se dá 25. Aí tem aquela. Daí você não fecha com o Memphis, não. 10 é lugar. Não. E você sabe. E aí. Não, calma aí. E A no 10 futebol não. brasileiro tem aquela parada, né? Que saiu aí até todo mundo falando, a 24. Ninguém tem camisa 24 no time. Eu até participei da campanha. Não, foi Pede a 24, a gente fez. Não tem, os clubes não têm a 24. Antes da pandemia. Você fez, não foi, Maurício? Eu participei da campanha do Fuquinho Brilhante, que aliás está lançando a campanha maravilhosa também do Gavião, que eu não consigo falar nunca o nome, Kika TG, que é o único time indígena do Brasil que jogou o Campeonato Paraense, porque já tem a camisa maravilhosamente desenhada, agora está pretendendo ter um patrocinador, uma campanha fantástica, começou agora na internet. E a PED 24 foi complicada, eu fiz o texto da campanha, a ideia não é minha, é do Fuquinho e de outros publicitários, e foi muito complexo, não vou citar alguns nomes, alguns jogadores que jogaram obrigatoriamente com a 24, eu tentei trazer, falei, cara, desculpa, mas eu não quero, eu tive que jogar com a 24, mas eu não vou fazer a campanha porque eu não gostei de jogar, e respeito, alguns até por orientação religiosa, faz parte, não tem problema, mas alguns jogadores vestiram, pediram a 24, mas lamentavelmente... Desde que o cara era religioso, jogava no bicho. Não, Porque essa ligação é do jogo do bicho. Não, exato. Religioso que jogava no bicho. Não, porque realmente. Daí a gente... Religioso, mas joga no bichinho, né? No caso, esse especificamente não. Eu não vou ter que contar fora do ar quem é, porque esse aqui. Conta que não ele. vou falar. Não, ele preserva. E você, torcedor? O que acha dessa bagunça fora de campo e da sintonia dentro dele? A troca da camisa 10 foi justa? Deixe seu comentário e fique ligado aqui no TV Cartola para mais notícias exclusivas do Timão.